Boa noite, meus irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui, esta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022, até aqui o Senhor tem nos guardado, para podermos aprender, estudar um pouco mais acerca da sua palavra. Hoje nós continuamos com o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, mas ainda tratando de um outro subtema, que é o mais atual, que é entendendo a piedade cristã. E para explorar esse subtema, entendendo a piedade cristã, estamos utilizando os sermões de Ashbel Green Simonton. Ashbel Green Simonton, para quem não sabe, é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que aportou no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1859, e aqui então trouxe a fé presbiteriana para esse território nacional, o território tupiniquim. Esse sermão que nós vamos estudar hoje é o quinto da nossa sessão e é um sermão bastante típico, bastante interessante, como nós veremos hoje. O título do sermão é A Fé e a Visão. O texto base são dois textos que Ashbel Green Simonton utiliza, ambos da segunda epístola aos Coríntios. Eu vou ler para ficar mais claro. O primeiro texto está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, verso 18, que diz assim: não atendendo nós às coisas que se veem, mas sim às que não se veem, porque as coisas visíveis são temporais e as invisíveis eternas. O segundo texto está em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 a 7, que diz assim: por isto vivemos sempre confiados, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por visão. Lembrando que esses dois textos, eles estão na tradução de Padre Figueiredo, que era a Bíblia que se utilizava no século XIX. A Almeida, Revista e Corrigida, não tinha alcançado o prestígio que ainda hoje tem, sendo uma das traduções mais utilizadas pelos evangélicos, pelo que eu tenho conhecimento. Nós utilizamos a revista e atualizada, Almeida, mas existem uma utilização bastante extensa da Almeida, Revista e Corrigida. De qualquer forma, são duas traduções que têm por matriz o trabalho de Almeida, que não é a Bíblia que Simonton está utilizando. Então nós vamos explorar um pouco esse sermão. Lógico, o sermão ele é muito longo, mas eu procurei trazer aqui alguns textos deste sermão que ele pregou, e nós vamos analisar como é que a piedade cristã era trabalhada por ele nos seus sermões. Então nós teremos acesso a como o presbiterianismo era pregado no início da igreja presbiteriana. E aí poderemos fazer até algumas comparações em como hoje é pregado, se houve mudanças ou não. Então eu peguei os primeiros 3 parágrafos para analisar agora, que fazem parte da introdução. Eu vou ler esta pequena sessão e logo em seguida nós iremos fazer algumas abordagens analíticas deste texto para nosso entendimento bíblico deste sermão. Então diz Simonton, abre aspas: a palavra fé implica confiança e crença no invisível e futuro. Aquele que anda por fé crê que as coisas invisíveis são de primeira importância, sente falta delas e as procura com esperança de conseguir seu intento. O vigor dessa fé depende do grau da confiança que se tem. Aquele que crê em coisas invisíveis e futuras, sem a menor dúvida as aprecia sobre as coisas visíveis e as procura na persuasão de que há de obtê-las, e se anda por fé. A sua vida se regula por um princípio diverso dos demais homens. Visão, que quer dizer vista. Andar por visão quer dizer crer em coisas visíveis, estimá-las e buscar a felicidade no gozo delas. Aquele que não crê nem confia senão em coisas que são visíveis, palpáveis e patentes ao sentido de seu corpo, esse não anda por fé, mas sim por visão. Feita esta explicação,
do significado dos termos do apóstolo, mostrarei o fundamento que tenho para dizer que os cristãos sobre a terra diferem não só dos homens mundanos, mas também de seus irmãos que já entraram no seu descanso, relativamente ao princípio regulador de suas ações. Os cristãos andam por fé e não por visão. Os demais homens andam por visão e não por fé. Os santos no céu não têm mais necessidade da fé, pois gozam a visão beatífica do Senhor. Fecha aspas. Então, o que você acabou de ouvir nesta gravação são 3 parágrafos iniciais do sermão de Simonton. E nós vamos olhar aqui alguns conceitos que nos interessam aqui. Primeiro, vamos gastar um pouco de tempo observando o efeito de sentido de estilo. O que é isso? Todas as vezes que você lê um texto bíblico, você tem diante de si um tipo de efeito de sentido do texto. O que é efeito de sentido do texto? É um tipo de tom com que o texto se aproxima de nós. Vou dar um exemplo. Quando você lê a Bíblia, lá no Salmo 23, verso 1, você encontra a frase belíssima que diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor. Ponto. Ao lermos esta frase, existe um estilo nela. Um estilo, por exemplo, de presente eterno. Veja, a palavra nesta frase, o Senhor é o meu pastor, parece que é eterna. Todas as vezes que você lê, ela está dizendo a mesma coisa: o Senhor é o meu pastor. Dá um sentido de atemporal, de não existir tempo para ela. Isto é construído por meio da utilização desse verbo é. Outra expressão de sentido aqui é quando eu escrevo 1000. No texto está assim: o Senhor é o meu pastor. Então, até um incrédulo que lê esse texto, ele acaba declarando que o Senhor é o pastor dele, pelo menos é o que está escrito. Então, esse estilo faz com que o leitor sinta-se impulsionado ou atraído pelo próprio texto. Por isso, o Senhor é o meu pastor é uma das frases mais lembradas, é um dos salmos mais lidos. Isso está desde em pano de prato a para-choque de caminhão, e agora tem frases do WhatsApp. Ou seja, para demonstrar que o efeito de sentido conquistado por essa frase é muito forte. Aqui nesse texto, nós vamos encontrar alguns efeitos de sentido, ou seja, alguns usos do estilo de Simonton que vão ser as digitais de Simonton do texto. Primeiro, Simonton é extremamente didático nesta introdução que eu acabei de ler. Perceba que, primeiro, ele explica o que se entende por fé. Ele inicia no seu primeiro parágrafo acerca de uma explicação. O texto é bem explicacionista. A palavra fé implica confiança e crença no invisível e futuro. Segundo, explica o que entende por visão. O segundo parágrafo começa assim: visão quer dizer vista, andar por visão quer dizer crer em coisas visíveis. As pessoas que estão com a folhinha façam uma correção, porque tem um in escrito incorretamente, é visíveis. E terceiro, declara o propósito de toda a pregação: demonstrar as diferenças, primeiro, do atual cristão no quesito à fé, em comparação a, segundo, o homem comum, e terceiro, aos cristãos já triunfantes com Cristo. Simonton construiu este sermão para ser instrumento de ensino, transborda a pedagogia nesse texto. Então, você que ouviu esses 3 parágrafos, você foi apresentado a 2 ideias. Primeiro parágrafo acerca do que é fé. Fé, para Simonton, neste sermão, é viver segundo as coisas invisíveis e viver segundo as coisas futurísticas. É assim que ele define. Segundo parágrafo, ele trata de definir o que é andar por visão. Andar por visão, como o nome próprio sugere, é andar por meio das coisas que você pode ver, é confiar nas coisas materiais. E no terceiro parágrafo,
Simonton estabelece que existem 3 classes de pessoas: os cristãos que andam por fé, primeira; segundo, as pessoas que andam por vistas, que não são os cristãos; e terceira classe, os cristãos que já estão em Cristo. Então veja, é muito interessante, porque quem tem acesso a esse sermão, logo de cara já encontra essas 3 gavetas no texto, bem claras, delimitadas, dizendo para que veio. Então a primeira coisa que nós podemos entender neste sermão, que ele é um sermão didático. Quando Simonton compôs esse sermão, formou, ele queria ensinar a igreja acerca disso. Agora, não é por ser didático que lhe falta conteúdo. O que eu quero dizer? O fato dele se concentrar na forma do sermão não faz com que ele deixe de lado a substância, o conteúdo, que é o que ele faz, citando algumas doutrinas bíblicas. Por exemplo, Simonton demonstra o conceito de fé em seu sermão, como fé, esperança no invisível, que expressa o conceito de fé desenvolvido na Epístola aos Hebreus. Acho que os irmãos lembram, Hebreus capítulo 11, verso 1, aquela definição de fé. Fé é o firme fundamento nas coisas que não se viu, mas se espera. Simonton não citou Hebreus 11, mas ele está presente no seu pensamento. Agora, existem outros conceitos e tipos de fé. Por exemplo, a fé como entendimento bíblico enquanto conhecimento bíblico. Um texto que é bem clássico nisso é Judas 3, que diz: batalhais pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Mas Simonton não está preocupado com a fé quanto conhecimento doutrinário, mas sim fé como esperança fundada. E ele desenvolverá esse sermão em oposição ao conceito visão. Um outro conceito estabelecido de Simonton nesses 3 parágrafos, de visão nesse sermão, utiliza-se da distinção do apóstolo Paulo do mundo como representando a humanidade caída e rebelde ao senhorio de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando Simonton está descrevendo que o cristão vive pela fé nas coisas que não se vê e numa fé de esperar o futuro, ele está desassociando com aquela pessoa que vive por visão. Esta pessoa que vive por visão é o representante da ideia de mundo do conceito paulino. Por exemplo, Romanos 3,6 diz assim acerca do mundo: do contrário, como julgará Deus o mundo? Ou seja, o mundo, ou aqueles que andam sob vista, são pessoas que serão objetos do juízo de Deus. E outro texto: pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. Então, as pessoas que estão vivendo por visão são pessoas mundanas, pessoas secularizadas, pessoas incrédulas que vivem desta época. São os filhos e filhas destes presentes séculos, defendem este século e o amam. É contra esses que Simonton escreve esse sermão. Agora, vamos ver o primeiro tópico do sermão de Simonton, que é muito mais simples que a introdução. Então, esse é um sermão com uma introdução robusta e 3 tópicos. O primeiro diz assim, abre aspas, fala Simonton: considerando em primeiro lugar a vida dos que não são verdadeiros cristãos, quais as coisas tidas por maior apreço? Ao levantarem-se de manhã e ao se deitarem à noite, em que estão pensando? É-me escusado responder, pois a vossa conclusão já está feita. Aqui não pode haver divergência de pareceres. Todo homem imparcial há de confessar que os homens, pela maior parte, andam por visão e não por fé. Os interesses tidos por maior apreço são os interesses temporais. Fecha aspas, cessa Simonton. Vamos aqui observar alguns efeitos de sentido que são muito mais tranquilos. Simonton utiliza perguntas retóricas para estabelecer um diálogo com seu auditório. Ele começa a fazer pergunta aqui, quais são as coisas tidas por maior apreço por aqueles que andam pela vista? No que eles pensam? Logicamente nas coisas materiais deste século. Então Simonton ele acaba aprofundando que as pessoas que
andam por visão, estão muito mais propensas a se afeiçoar às coisas desse presente mundo, porque a visão é tudo aquilo que as dispõe para, por meio dela, valorar as coisas. Agora, existem algumas doutrinas bíblicas apontadas aqui. Primeiro, dentro ainda das fronteiras do pensamento de Paulo, Simonton trabalha com alguma aproximação do conceito de homem natural, isto é, uma pessoa que não é cristã e que está ancorada aos valores do presente século ou mundo, que diz assim em 1 Coríntios 2,14: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. O que eu estou tentando estabelecer aqui, meus irmãos e irmãs que me ouvem, é que Simonton está preocupado em apresentar as suas doutrinas, mas não necessariamente em citar elas. Então, é interessante quando nós podemos manipular o conhecimento bíblico sem necessariamente citar o que estamos fazendo. Vou dar um exemplo. Quando eu estou debatendo com uma pessoa incrédula, isso pode acontecer, ou no ônibus, ou num hospital, ou em algum local onde acabou promovendo esse ambiente de discussão. E aí eu falo para esta pessoa assim: olha, você precisa saber que há um Deus e que este Deus espera que você possa vir até Ele, porque Ele já veio até você por meio de Cristo Jesus. Ponto. Ao dizer isso, eu citei várias doutrinas sem essa pessoa perceber, mas eu estou manobrando, por exemplo, a doutrina da soteriologia. O que é a soteriologia? É a doutrina da salvação do homem. Soterio, de salvação; soter, salvar do grego; logia, de estudo da salvação. Eu manipulei também a armatiologia, que é a doutrina sobre o pecado. Eu disse a ele que ele precisa vir até Cristo, porque ele é um pecador. Basicamente, na verdade, eu não disse que ele é um pecador, mas se tem a necessidade, ele vir. Então, vários deixe-me refazer. Vários assuntos da teologia podem ser tragas sem necessariamente serem anunciadas, porque vai parecer pedantismo, arrogância, presunção. Então eu não preciso ficar dizendo: olha, eu vou citar um pouco aqui de soteriologia. Para que eu vou fazer? O que eu vou ganhar? Eu vou falar um pouco aqui de escatologia. Isso parece uma coisa meio snob. Agora, eu posso usar a escatologia, a soteriologia, e não citá-las. É o que Simonton está fazendo. Simonton é um homem profundamente, com um grande repertório teológico, mas ele não fica, por assim dizer, se apresentando ou se mostrando. Ele manobra essas doutrinas para construir o seu discurso de uma forma consciente. Ele só iria anunciar se fosse desafiado. Deu para entender o que ele está fazendo? Então isso nos desafia a todos. Vamos ver o segundo tópico dele, no seu sermão. Fala Simonton, abre aspas: consideremos a vida do cristão verdadeiro. Parêntese, ele havia falado do homem incrédulo, agora ele fala do cristão verdadeiro. Voltando ao Simonton. Esse anda por fé e não por visão. A divindade que ele adora é invisível. É verdade que se revelou em carne humana e no último dia tornará a visivelmente, porém agora é invisível. Exemplos: Moisés, a fortuna lhe sorriu propícia, tinha esperança de subir mais altos lugares da corte mais culta da época de então, todavia escolheu unir-se a uma raça escrava e seguir a sua sorte aparentemente desesperada. Como se explica tal procedimento? Moisés andava por fé e não por vista, acreditando firmemente que Deus havia de remir seu povo da escravidão e conduzi-lo para a terra da promessa e do descanso. Aqueles que estão com a folhinha vão corrigindo os erros de digitação. Abraão, segundo exemplo. Pela fé é que é chamado Abraão, obedeceu para sair em demanda na terra que havia de receber por herança, e saiu não sabendo para onde ia. Pela fé é que ele deixou ficar na terra da promessa, em terra alheia, habitando em cabanas como Isaque
com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Isso está lá em Hebreus, no capítulo 8 em diante. O segundo exemplo aqui de Abraão. E o terceiro, Noé. Pela fé é que Noé, depois que recebeu resposta de coisas que ainda não via, temendo, foi aparelhando uma arca para livramento da sua casa, pela qual condenou o mundo, e foi constituído herdeiro da justiça, que é pela fé. Hebreus 11:7, citação de Simon. Então fecha aspas. Vamos observar aqui alguns efeitos de sentido deste texto. Simon desenvolve seu sermão de maneira apologética, defesa da fé. O que é apologética? Apologética vem de apologia, de defender, de defesa. Estabelecendo a oposição entre fé e visão como método. Apresenta o invisível como objeto de valor a ser seguido e alcançado por aqueles que são os cristãos verdadeiros. Fundamenta sua tese por meio de 3 figuras retiradas do Antigo Testamento. O que está sendo observado aqui? O sermão de Simon, ele está evoluindo, mas sempre emparelhado com 2 classes de pessoas: o cristão verdadeiro e o incrédulo que vive do mundo. Quem está dizendo isso? É a Bíblia? Não, quem está dizendo isso é Simon. Ele organizou o seu texto, está andando, criando uma avenida, onde tem 2 lados no seu sermão, e está mantendo isso firme. O que eu quero chamar a atenção é que o sermão de Simon é extremamente organizado, e todos ganham com isso. É uma grande pena quando o pregador começa a pregar em uma coisa e depois você nem sabe mais do que ele está pregando no desenvolvimento do seu sermão. Mas Simon tem um compromisso muito firme em desenvolver a sua ideia de uma maneira que possa ser clara. Então veja que o presbiterianismo, desde o seu berço, ele exige daquele que prega uma responsabilidade com o texto e com o seu auditório. Olha só o que respeito ele está demonstrando para com os seus ouvintes. Então esse é o principal efeito de sentido que eu creio desse segundo tópico. Vamos para as doutrinas bíblicas que aqui estão expostas. A teontologia faz-se presente no discurso de Simon aqui. O que é teontologia? Teontologia é um setor da teologia sistemática convencional. O que é teologia sistemática convencional? É a teologia sistemática da igreja presbiteriana ou reformada, das igrejas reformadas, que se ocupa a estudar o ser de Deus. Então, teontologia vem de theo é Deus em grego, onto é ser em grego e logia é estudo. Então, juntando tudo, fica estudo do ser de Deus. A invisibilidade é um atributo de Deus incomunicável, um atributo incomunicável, pelo menos em nosso estado atual, isto é, corpo, alma, na nossa atual dispensação. O que eu estou dizendo aqui? Deus é invisível, nós não conseguimos vê-lo, mas ele está presente. Isso é um atributo dele. Nós não temos esse atributo, por isso é um atributo incomunicável. Mas Deus possui atributos que eu tenho e que você também tem. Por exemplo, Deus ama. Por ele amar, eu também amo. Eu amo meus filhos, amo a minha família, amo meus irmãos, amo minhas irmãs. Por quê? Porque a imagem de Deus, esse é um atributo que eu tenho, esse é um atributo comunicável. Qual outro atributo de Deus? Por exemplo, a justiça. Todas as vezes em que eu olho para alguma coisa e me indigno, porque aquilo não está correto, eu estou indignado. Isso é uma manifestação de um senso de justiça. Justiça é um atributo comunicável, ou seja, Deus é justo, Ele tem justiça e eu também tenho, como sua criatura. Agora, Deus tem atributos incomunicáveis. Um deles é a invisibilidade. Deus é invisível por ser espírito. Outro atributo incomunicável: Deus é eterno, eu não sou eterno. Deus vive para sempre, sempre existiu. Eu não sei o que é isso, eu não tenho esse atributo. Há outros atributos que Deus tem que eu não tenho. Por exemplo, Deus é santo, eu não sou. Embora seja declarado santo, a palavra santo aplicada a mim não tem o mesmo efeito aplicado a Deus. Quando aplicada a Deus, significa totalmente puro e digno do maior louvor. Quando aplicada a nós, significa que nós somos um povo separado,
Então existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Esse atributo aqui é incomunicável, invisibilidade. E enfocando assim essa doutrina, Simonton chama a atenção que de maneira semelhante, análoga, parecida, nossa fé também deve priorizar as demandas invisíveis. Para fundamentar esta asserção, ele utiliza a história bíblica de Moisés, Abraão e Noé como modelos a serem seguidos. Isso aqui é muito grave. Por quê? Porque Simonton está entendendo que se nós servimos um Deus invisível, ele pergunta para mim, para você, para o seu auditório, por que nós não valorizamos as coisas invisíveis mais que as coisas visíveis? Aí nós podemos retrucar a Simonton e dizer, mas nós valorizamos. Muito bem, pergunta para você agora, não precisa responder, quantos momentos você reservou fazendo a sua oração? Hoje, em secreto. Agora não responda. Quanto tempo você gastou assistindo televisão? Será que você realmente valoriza as coisas invisíveis mais que as visíveis? É de se pensar. Às vezes nós gastamos mais tempo assistindo televisão e nos divertindo do que de fato orando. Isso quer dizer que nós estamos valorizando mais o nosso prazer, o nosso divertimento e não as coisas espirituais. Pelo menos é o que dá a entender pelos nossos atos. Então Simonton está provocando a gente dizendo, se nós servimos um Deus invisível, não seria coerente valorizarmos as coisas invisíveis? E aí eu estou falando apenas de oração, mas poderemos aplicar em outros conceitos. Por exemplo, vamos estender aqui para valores morais. Valorizar a humilhação. Quem é que gosta de ser humilhado? Ninguém aqui eu acho que é masoquista. Mas nós sabemos que por vezes Deus nos coloca em situações de humilhação para que por meio dessas situações nós podemos crescer um pouco mais. Cristo foi humilhado. Você acha que não será? Isso não faz sentido. Portanto, ainda que algumas humilhações sejam desagradáveis, por vezes Deus nos humilha para, segundo o próprio texto bíblico, acerca da humilhação, nos exaltar, porque os humilhados serão exaltados. Todo mundo quer ser exaltado, mas poucos querem ser humilhados. Esses valores invisíveis nem sempre são de fácil apreensão, mas Simonton nesse sermão está nos provocando para que a gente busque isso. E aí ele continua ainda nesse tópico 2, para uma aplicação. Abre aspas, Simonton dizendo, a mesma condição regula ainda, ninguém pode esquivar-se a essa regra, se vós quereis alistar-vos no exército de Cristo, é mister despirdes as armas deste mundo e vestirdes a couraça da fé e cingirdes a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, recebendo vossas ordens de Jesus, por quem combateis. Não podeis esperar receber o soldo que o mundo paga. O reino que haveis de conquistar é invisível e eterno, e suas honras e prazeres são espirituais. Desde o princípio foi assim. Adão acreditava no Salvador que havia de nascer da mulher. Quantos séculos não se passaram antes de se realizar aquela promessa? Noé pôs-se a profetizar um dilúvio universal e por 120 anos foi objeto de zombaria de uma geração incrédula e perversa. Porém, a palavra de Deus foi cumprida sempre e Noé recebeu o prêmio de ter andado por fé e não pela aparência das coisas. Gente, que aplicações desse texto, né? Fecha aspas, Simonton deixou de falar, deixou fazer uns apontamentos. Simonton desenvolve nesta parte duas formas de pensar muito aplicativas. Primeiramente, ele chama a atenção do seu auditório na contradição de se alimentar aspirações de recompensas materiais. O cristão e a cristã são pessoas que servem ao invisível. Logo, deve-se valorizar o invisível acima do visível e o imaterial acima do material. E em segundo lugar, foca no aspecto do desejo de experimentar as bênçãos espirituais futurísticas, a saber, a presença de Jesus Cristo na vida por vir. Para deixar isso bastante claro, evoca suas figuras que demonstram
tenacidade ou perseverança na crença do invisível, que é mesmo por meio de obstáculos, que são Adão e Noé. Quero destacar aqui ainda que, por vezes, e aqui Simonton bate nesta contradição, não são poucas as pessoas que estão na igreja esperando recompensas temporais, sendo que nós vivemos das coisas não temporais. Não são poucas as pessoas que saem da igreja, abandonam a fé, porque não sentiram-se premiadas. Eu estou indo embora da igreja. Por quê? Porque não me tratam como deveriam. É mesmo? Então a igreja é uma espécie de spa, um lugar onde o seu bem-estar tem que estar acima do culto. E quem é que disse que o nosso bem-estar deve estar acima dos valores espirituais? Ora, eu não devo estar preocupado com o meu bem-estar mais do que eu estou preocupado com a glória de Cristo. Agora, se alguém disser assim, eu estou indo embora, por quê? Porque a glória de Cristo foi aviltada. Eu nunca ouvi ninguém saindo da igreja por causa disso. Eu estou indo embora da igreja, por quê? Porque eu não posso admitir que meu Senhor seja insultado. Uau, este é um motivo para não estar no ambiente, porque Cristo foi insultado. Mas agora o nosso bem-estar, é por este motivo que muitos abandonam a igreja. Então isso demonstra uma pequenez, uma falta de valoração dos valores cristãos. Nós devemos nos preocupar com as coisas espirituais mais do que com as coisas materiais. Leia-se as coisas materiais que dizem respeito a nós. Em terceiro lugar, e agora nós vamos tratar ainda do terceiro tópico de Simon, do sermão de Simon, terceiro e último tópico. Diz Simonton, abre aspas, em terceiro lugar, consideremos a vida dos que já entraram em seu descanso. Em relação a esses, veremos que, em prêmio na sua fé, na vida presente, gozam a visão do Senhor. 2 versículos bíblicos são citados por Simonton. Primeiro, e serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei a meu Deus, a quem eu mesmo hei de ver, meus olhos hão de contemplar e não outro. Esta minha esperança está depositada no meu peito. Jó, capítulo 19, verso 26 a 27. Segundo texto citado por Simonton, nós agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma, mas então face a face. Agora conheço em parte, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou também conhecido dele. Dessas passagens de Simonton, concluímos que a necessidade de andar por fé acabará quando acabar a nossa vida sobre a terra. Enquanto durava a sua peregrinação no deserto, o povo de Israel comia o maná, comida que lhes vinha do céu. Apenas chegados ao termo de sua viagem, ao fim da sua viagem, cessou essa comida celestial. O povo começou a alimentar-se dos belos frutos de Canaã, país que na linguagem da Escritura Sagrada manava leite e mel. Assim sucede aos cristãos, apenas chegam ao termo de sua vida mortal, que é uma peregrinação no deserto espiritual em que se vive pela fé. Cortado o fio que prende a alma ao corpo, aquela volve para a sua pátria e morada eterna na casa de Deus nosso Pai. Esse texto fecha-se de uma forma belíssima. Primeiros efeitos de sentido. Simonton toca na terceira classe de pessoas que estabeleceu lá no começo do sermão. Veja que interessante, ele citou que ia tratar disso e agora está tratando. As pessoas cristãs que estão agora na presença de Cristo e aguardam a segunda vinda para a inauguração de um novo período. Cita textos bíblicos para demonstrar que essa esperança na ressurreição é estabelecida pelas Escrituras. Por fim, faz uma analogia entre a peregrinação de Israel e o trânsito da igreja nesta presente dispensação. Então ele faz as citações, explica porque as está fazendo para demonstrar que há uma vida no porvir e utiliza como exemplo de comparação a história de Israel. Agora, quais são as doutrinas bíblicas que Simonton manobra? Primeira, o estado intermediário da humanidade é trago neste sermão. Após a morte, a pessoa irá para o céu ou para o inferno. Sendo cristã,
irá para o céu e aguardará consciente a vinda de Cristo. Sendo não cristã, a pessoa irá para o inferno e lá aguardará a segunda vinda de Cristo. No final dos tempos, ocorrerá a ressurreição final. Sobre esse assunto, a Bíblia oferece vários textos onde estabelece que no último dia existirá uma ressurreição geral. Logo após essa ressurreição será instaurado o juízo final. Vejam, meus irmãos e irmãs, notem, Simon está criticando aqui, nesse sermão, de que a fé no céu, ou no porvir, deve ser algo inerente ao cristão, ou próprio ao cristão. E aí ele nos pergunta, ou nos coloca numa posição de nos perguntar: quando foi a última vez que você disse o seguinte: espero que o Senhor venha logo, não vejo a hora de ver e estar com Ele. Fecha aspas. Quando foi a última vez que você expressou-se assim? Porque isso deveria ser mais frequente, uma vez que nós acreditamos no porvir. Porque lembremos do que diz o apóstolo Paulo: se vivemos somente para este tempo, somos os mais miseráveis dos homens. A fé no porvir, a fé no céu ou na eternidade é algo próprio a nós e deve fazer parte da nossa fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de céu, o céu naturalmente deve sair dos nossos lábios. E mais, ele toca aqui em algumas questões que são caras para nós, que é o estado intermediário da alma. O que acontece com a pessoa quando morre? Depende. Se ela for cristã, ela vai para o céu, onde lá estará com Cristo. E se ela for não cristã? Para o inferno. Agora, só isso? Não. O céu e o inferno não são os lugares naturais do crente. Eu vou repetir. O céu e o inferno não são os lugares naturais dos crentes. Por quê? Deus não criou o crente, por ser homem, mulher, para estar separado alma e corpo. Deus não nos criou assim. Deus nos criou corpo e inspirou alma. Isso está lá em Gênesis, não é mesmo? O que isso significa? Sem o nosso corpo, o nosso viver, ele é ainda incompleto. Como são descritas as almas dos fiéis em Apocalipse, no capítulo 6? Felizes da vida? Não. É dado a elas descanso debaixo do trono de Deus, e elas estão insatisfeitas, porque estão cobrando, perguntando: Senhor, quando virá e vingará o nosso sangue? Esta é a disposição daqueles que estão esperando no céu. Estão esperando, conscientes, a volta do Senhor, onde os seus corpos serão ressuscitados. Então, quando a gente diz: no céu eu vou ter paz, ou cantamos o hino, no céu eu vou ter paz, esse cântico, ele traz uma meia-verdade, porque você terá paz, mas a paz completa e total, você só terá quando o seu corpo for reunido à sua alma, e aí você será um só novamente. Porque se o céu fosse o suficiente, não haveria ressurreição. Deus falaria: então basta o céu. Mas a Bíblia não diz que o céu é o limite, diz que precisa existir uma ressurreição, e aí o juízo final, e aí a vida com Deus. Então, as pessoas que morrem, nós dizemos assim: ela está descansando. Isto não é exato. A Bíblia diz, embora que eles descansam das suas obras, está em Apocalipse, mas mesmo isto é ainda incompleto. Nós aguardamos a vinda do Senhor, para que por meio dela possamos estar completos. Considerações finais. Dos sermões apresentados até aqui, este parece ser um dos mais didáticos. Então, se você está me ouvindo, eu lhe estimulo a comprar o livro da cultura cristã que fala sobre os sermões de Simon. Nesse livro você encontrará esse sermão, uma bela obra, riquíssimo estudo para a tua edificação. Nesse sermão, ele revela a imagem de um pregador preocupado com que sua congregação aprendesse as verdades essenciais da fé cristã, com uma linguagem clara, uso ponderado da retórica, utilização de figuras bíblicas, citações de texto bíblico diversos para comprovar seus argumentos. Simon deixa para a história a genuína preocupação que deve dirigir os sermões de uma igreja presbiteriana.
As pessoas precisam aprender a mensagem bíblica. Só assim poderão vivê-las. Sem um entendimento correto, não há prática correta. Por isso, muito cuidado. Só ler a Bíblia não adianta. Tem algumas pessoas que dizem assim: eu li a Bíblia 6 vezes. Eu li a Bíblia 10 vezes. Eu li a Bíblia 15 vezes. Muito bem. Quanto disso você entendeu? Porque só ler sem entender não adianta nada. É que nem ler bula de remédio. Eu leio bula de dipirona, bula de Buscopan composto várias vezes. Pergunta se eu entendo totalmente as implicações das fórmulas, apesar que as bulas estão bem melhores agora. Não, mas eu leio umas 10 vezes. Agora, ler e entender é diferente. Então leia assim 5, 6, 10 vezes a Bíblia, mas entenda, porque só ler por ler, até bula de remédio a gente lê. A gente tem que ler, aplicar o coração, e através de sangue, lágrimas e suor, nós iremos entender o texto bíblico que o Senhor nos concede. Que Deus nos dê edificação no nome dele. Amém.